Boa tarde, então, a todos. Eu também quero começar reforçando essa felicidade de poder estar comemorando esses 20 anos da rede, né? Eu me inseri na rede em 2001, quando eu cheguei aqui na FRJ para o doutoramento, e desde então eu tive a oportunidade de também vivenciar e participar de vários projetos, né? E alargar o meu olhar de economista industrial e o olhar da indústria manufatureira para outros arranjos, né? De festas e também da saúde. Pois bem, vou me ater aqui ao nosso capítulo, que a semelhança do que a Val comentou, ele também parte dos resultados desse projeto de mapeamento das políticas para a PL financiado pelo BNDES. O nosso capítulo é o 12, ele chama-se Arranjos Produtivos Locais como instrumento de promoção do desenvolvimento local e regional, as experiências do Sul e do Sudeste. Ele é escrito pelo Marcelo, pela Marisa e por mim. A nossa intenção aqui, a nossa lógica do capítulo é também, então, retomar os principais resultados desse projeto financiado pelo BNDES, que a Val já se referiu, né, aos estados do Norte e Nordeste, no nosso caso, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né, à época coordenado pelo professor Renato Campos, né, e por vários de nós, né, coordenando os estudos dos estados. Nossa ousadia aqui foi uma tentativa de, a partir desse primeiro resgate das conclusões daqueles estudos, tentarmos retornar, né, a uma breve pesquisa empírica nos nossos 3 estados, né, o Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, fazendo algumas entrevistas junto, né, aos governos e algumas instituições, e também fazendo um reolhar para documentos, uma pesquisa documental, e tentar olhar um pouco a partir daqueles dados que nós tínhamos de uma pesquisa que foi feita em 2009, 2010, agora 2017, né? Qual seria essa trajetória recente nesses 3 estados. Eu vou recuperar de forma bastante breve algumas conclusões que nós levantamos lá naquele primeiro estudo, porque é interessante para ver, ao mesmo tempo, avanços, né, que tivemos daquele período para agora, mas, ao mesmo tempo, alguns recuos, né, para poder pontuar melhor. Então, naquele momento do estudo do BNDES, ficou claro, né, também da mesma forma que no caso do Nordeste, que o conceito que estava por trás, né, que era capitaneado pelas organizações que faziam as ações de política, ele acabou interferindo bastante nos próprios mapeamentos e naqueles arranjos que eram apoiados pelas políticas, né? E daí, à época, até nós discutimos sobre políticas para APLs e políticas nos APLs, né? Dado, vamos dizer assim, muitas vezes que as ações se davam em função do alcance e do papel dos organismos, né? Nós, daquela vez, também identificamos que os APLs, de fato, apoiados, eles eram muito mais restritos em termos de setores atingidos, né? Ou melhor, eles davam bem menos conta das atividades produtivas que eram características dos nossos estados. No caso, a indústria manufatureira, né? Os APLs, aqueles cuja atividade central, produtiva, eram calcados na indústria manufatureira, recebiam muito mais apoio, né? No caso do Rio Grande do Sul, praticamente não eram apoiados, né, a arranjos, né, de segmentos agro ou de serviços. E também vimos que os instrumentos, né, utilizados, especialmente a questão do financiamento, eles eram bastante restritos, né?
concluímos, né, que havia uma heterogeneidade muito grande entre as realidades dos estados, né, em termos de alcance dessas ações e como a política ela era desenhada e como é que ela era implementada. Vimos que em algumas situações havia uma maior articulação com políticas de desenvolvimento produtivo, tá? Mas em outras situações isso não se dava. Tá? Muitas vezes as políticas voltadas a apoio aos arranjos elas eram, tá, muito mais políticas compensatórias. Quando nós, vindo agora para um período mais recente, quando nós retornamos aos 3 estados, nós vimos novamente pontos de convergência, né, entre os estados, mas também particularidades e especificidades. Eu acho que uma coisa importante de ressaltar, que eu posso exemplificar através do meu estado, é como os resultados desse grande trabalho aí que nós fizemos do período de 2009 e 2010, né, ele acabou servindo de instrumento para os próprios gestores. Tá? Eu acho que os nossos trabalhos eles foram lidos, tá? Eu sinto que eles tiveram um impacto na reflexão nos diferentes estados junto aos policy makers. E isso teve, novamente usando o caso do Rio Grande do Sul como exemplo, um impacto positivo com relação ao alargamento daqueles instrumentos, tá? Que eram utilizados para apoio dos arranjos. No Rio Grande do Sul, inclusive, foi pensado um fundo, né, de apoio aos APLs, né, capitaneado aí pelo BRDE, mas foi concebido, mas na verdade depois não acabou sendo operacionalizado. Também tentou-se avançar no sentido de alargar, isso a gente percebeu nos 3 estados, alargar o número de APLs apoiados no que tange a essas atividades produtivas. Né? Se avançou muito mais incorporando arranjos do segmento de serviços, né? Agro, né? No caso do Rio Grande do Sul, muitos arranjos, inclusive voltados para a agricultura familiar. Então a gente percebeu assim aspectos positivos nesse sentido, né? Particularmente nesses 2 aspectos que eu mencionei, mas da mesma forma há, vamos dizer assim, um entendimento, né? Ficou bastante evidente o quanto na verdade há uma, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas como ciclos políticos, né, na verdade, eles acabam influenciando na própria robustez da política ou a permanência das próprias ações. Né? Então, no próprio, novamente voltando aqui ao exemplo do Rio Grande do Sul, né, no governo de 2011 e 2014, que volta, né, a ser um governo petista, que foi quando a política lá no início dos 2000 nasceu no Rio Grande do Sul, esse programa, né, de apoio aos APLs, ele retoma de uma forma muito consistente, né, assim, sendo, vamos dizer assim, um eixo bastante estruturante da política de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E agora, no período recente, né, o novo governo assume e, novamente, né, o programa, ele, na verdade, ele só se sustenta em função de uma institucionalidade já, vamos dizer assim, entranhada na própria máquina, né, naqueles técnicos, nos servidores públicos que vinham acompanhando o projeto. Né? Isso a gente percebeu também nos outros estados, quanto que, na verdade, essa institucionalidade que vai se estruturando ao longo do tempo, ela é chave, né, para, vamos dizer assim, manter muitas vezes essas ações. 1 minuto, muito bem. Então, importante isso, né? Novamente, heterogeneidade, a questão de uma descontinuidade, né? Na verdade, a gente percebe isso recorrentemente, né? Ao longo desse período todo que a gente vem estudando a questão das ações
e das políticas. Talvez um outro caso ainda que volta-se a Minas e Rio Grande do Sul, que num período também mais recente, Minas já há mais tempo, esses programas eles passam a contar também com recursos de bancos, né, internacionais, no caso do BIRD e do BID. Tá? Isso acaba tendo também um impacto muito forte com relação ao próprio desenho da política. Né? Muitas vezes se perde o protagonismo daquela concepção que se tinha em nível do Estado, em nível dos governos, para atender, né, esses organismos que são os financiadores e muitas vezes, né, aí acaba se subjugando a uma lógica que não é necessariamente aquilo que tinha se pensado a princípio. Mas eu acho que é isso, né? O tempo está findando. Também nós temos certeza que há condições de nós avançarmos mais no capítulo, também a partir de outras experiências de outros estados. Né? Esse tema da questão normativa é algo que é muito presente, uma preocupação muito, muito grande da rede, a gente não pensar fechados na academia, mas a gente conseguir ter esse papel também de pensar de forma normativa. Obrigada.